Abra a palavra do Senhor em Efésios, na carta de Paulo à igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, ajude aí os irmãos, seu vizinho. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, o que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, e família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Querido, maravilhoso e glorioso Deus, nós te damos graças, te engrandecemos e te exaltamos. Obrigado por esta
oportunidade riquíssima de podermos participar da tua mesa e meditarmos na tua palavra e ouvirmos a tua voz, ó Deus, e buscarmos a tua face, louvarmos e glorificarmos o teu santo nome, e entrarmos na tua presença em adoração e verdadeiramente sabermos, ó Pai, que não a nós, não por nós, não através de nós, em nós não existe coisa alguma, ó Pai querido, Pai amado, que lhe agradou, mas é pela graça, é pelo teu amor sobre a humanidade, é pelo teu amor para conosco, que fomos alcançados, ó Deus, pela tua tão grande salvação, pelo teu tão grande sacrifício, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, ó Deus, pelo teu corpo partido na cruz do Calvário, e por isso nós, ó Deus, estamos alegres, sim, por isso nós estamos contentes, por isso nós, ó Deus, até nos alegramos por podermos agora fazermos parte da família de Deus. Por isso nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu me propus preparar uma mensagem um tanto quanto rápida, e esse texto veio ao meu coração, e enquanto eu estava lendo, eu lembrei de várias outras situações, mas esse texto ele tem como coração, como base, como firmeza, nos mostrar o nosso antes e depois. Ele começa afirmando que nós agora estamos vivos, porque anteriormente nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E ele diz que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. E realmente a humanidade tem seguido de uma maneira desenfreada um caminho que só leva à morte e à destruição. Infelizmente. O homem, a partir do momento que se separou de Deus, o homem, a partir do momento que quis, que buscou, que procurou desesperadamente independência de Deus, morreu. Morreu. E nós podemos aí ler os livros de história e nós vamos perceber que durante toda a história da humanidade, o homem sempre procurou uma liberdade em relação a Deus. Não é errado buscar a liberdade em relação à sua vida, porque é errado a escravidão. E nós tivemos aí na história da humanidade, infelizmente, momentos muito tristes da escravidão em vários momentos da história humana. Mas eu não estou falando desse tipo de escravidão. Não estou falando exatamente de buscar uma liberdade física, de poder ter escolhas, de poder ter família, de poder realmente viver a sua vida. Não. Estou falando que a humanidade, infelizmente, buscou uma independência de Deus, que é o nosso Criador, que é aquele que criou todas as coisas. E Paulo, de uma maneira muito sábia, de uma maneira inspirada, ele diz, em um certo momento no livro de Romanos, ele diz: o que pode o vaso dizer ao oleiro? Por que me fizeste assim? Qual a autoridade, qual o poder da criatura chegar ao Criador de todo o universo e dizer assim: não gostei. Não gostei do Senhor ter me feito assim. Não gostei dessa situação. Não estou entendendo isso. Não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Sendo que o homem não consegue entender que é totalmente dependente de Deus para tudo. Começando para respirar, né? Começando com a sua própria respiração. Com o próprio fôlego de vida. Que foi a primeira coisa que Deus colocou no homem. Soprando no homem, nas narinas do homem, o fôlego de vida, e ele se tornando alma vivente, um espírito vivificado.
Então o homem se esquece dessas coisas com muita facilidade. Nós nos esquecemos. Nós muitas vezes, nos nossos pensamentos e devaneios, achamos que Deus tem que se encaixar na nossa maneira de ver a situação. E não é assim. Não acontece dessa forma. Nós não entendemos tudo. Nós não entendemos todos os propósitos de Deus. E ele diz, aqui, Paulo, ele diz, olha, no outro tempo nós andávamos nesse curso deste mundo desenfreado. Andávamos, todos nós. Ele diz que nenhum se livrava. Porque em Romanos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas o que as pessoas não entendem é que elas acreditam, elas acham que através daquilo que elas mesmo, que o seu ego, que o seu desejo, aquilo que elas constroem, tentando se achegar a Deus, é suficiente. E aí elas criam as religiões. Mas isso não adianta. Deus não é alcançado pela nossa religiosidade. Deus não se importa com a nossa religiosidade. Deus está de olho no nosso coração. É no nosso homem interior, é naquilo que está lá dentro. Hoje nós temos milhares de cristãos que estão em centenas de igrejas, que vivem uma vida única e totalmente religiosa, que não conhecem a Cristo Jesus. Não conhecem a Deus. Alguns nasceram até em berço evangélico. Nasceram, foram criados lá. Mas não conhecem a Cristo Jesus. Não sabem quem Ele é. Porque vivem uma religiosidade. O diabo, ele conseguiu criar na mente do homem, tentar substituir a presença de Deus no coração do homem através da religiosidade. E isso é terrível, irmãos. Isso é triste. Porque as pessoas acreditam que apenas através de poucas coisas, ou de sacrifícios também enormes, conseguem agradar a Deus. Aprenda uma coisa. Ninguém agrada a Deus. Nós só agradamos a Deus, como diz em Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, com o nosso culto racional, que é o nosso sacrifício vivo. Ora, pare e pense, irmão, o que é um sacrifício? Ali o termo que ele usa é o termo do holocausto, totalmente consumido pelo fogo. Então é a vida totalmente entregue no altar. Então não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é da forma que a gente prepara, que a gente faz, que a gente imagina, não. Deus é que usa do amor e da misericórdia dele para conosco. É Deus que vem até nós e nos resgata. Lógico que conforme o Espírito Santo toca no coração de cada um, aí é o toque, o livre-arbítrio, a pessoa vai decidir se quer realmente seguir a Jesus ou não. Se quer se manter no caminho ou não. E ele continua, ele diz, olha, entre os quais todos nós também antes andávamos, primeiro, no desejo da nossa carne. Então, o caminho desenfreado do mundo alimenta o desejo da nossa carne. Eles se interagem. Aquilo que alimenta a nossa carne, o mundo consegue oferecer de uma maneira muito fácil. E aí ele complementa, ele diz, olha, desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele vai mais fundo, ele fala, olha, além do nosso desejo da nossa carne não ser compatível com a vontade de Deus,
Esse desejo pode crescer a tal ponto que pode afetar a maneira das pessoas pensarem. E infelizmente é isso que acontece. As pessoas começam a pensar que Deus é ou o mordomo do universo, que tem que servir todo mundo do jeito que ele quer, ou tem que pensar, ou pensa, que Deus está tão distante, mas tão distante, que nunca vai ouvir a oração dele, que nunca vai atendê-lo, que nunca vai se achegar a ele, que ele é um desfavorecido. Então nós temos hoje no nosso meio, no meio cristão em geral, aquele que acha que Deus tem que ser o seu mordomo, que tem que atendê-lo em tudo, que é um extremo da balança. E o outro extremo da balança, que acha que é um coitadinho e que Deus nem se importa com ele, que ele está muito longe, muito distante da comunhão de Deus. E isso é fruto unicamente do convívio do meio, irmãos. As pessoas pensam assim. As pessoas agem dessa maneira. Acreditam que só para se achegar a Deus tem que se sacrificar de alguma forma, de alguma maneira. E o único sacrifício é o vivo, não é o morto. Não é o sacrifício morto. Não é o sacrifício de obras. Ao ponto que ele continua aqui, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus pela graça, e unicamente por ela nós somos salvos. Glória a Deus por isso. Somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos porque Deus se importa conosco, se importa com a humanidade. Mas os meios que a humanidade procura criar não leva as pessoas a Deus. Não leva. Os meios da graça, que é uma forma que nós, os nazarenos, se referimos, né, as formas de se achegar a Deus, os meios da graça, é a oração, é a adoração, é o louvor, é a sua vida no altar, sacrifício vivo. Algo que verdadeiramente agrada a Deus, no seu dia a dia, na sua vida diária. Porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E note que as pessoas, e eu já vi muito disso, né, e provavelmente você vai dar risada porque você já ouviu, né? Eu lembro de um testemunho de um pastor que ele estava ensinando na igreja dele, e um crente já de muitos anos, né, criado na igreja, chegou para ele e falou: pastor, olha aquela passagem lá que Jesus disse que se você olha para uma mulher e deseja ela, aquilo lá deve estar errado. O pastor já olhou espantado para ele e falou: como assim está errado? Jesus falou. Ele falou: não, porque eu não consigo, pastor. Eu não consigo, eu não me controlo. Isso está na minha natureza. Note o que está escrito aqui. Éramos por natureza filhos do quê? De Deus? Não, filhos da ira. A natureza humana está corrompida, irmãos. Nós não podemos viver pela nossa natureza. A gente vai viver pela nossa natureza. Nós estamos enroscados. Nós vamos ter muito problema. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que nós agora somos coparticipantes de qual natureza? Divina. Natureza divina. Uma transformação total, radical. É viver assim. Ah, não. Eu sou nervoso assim mesmo. Pau que não nasce torto, morre torto. Aí eu ouvi outro dia, né? Jesus é carpinteiro. Tudo bem, irmão, não tem nada a ver, a piada é ruinzinha mesmo. Mas que ele conserta, ele conserta.
Não é verdade? Tudo bem que a piada é ruinzinha, mas que Deus conserta, conserta. Conserta o nosso homem interior, a nossa natureza que estava destinada à ira, à destruição, né, fadada ao inferno. Deus muda a nossa natureza. E se tem áreas da nossa vida que ainda não mudou, tem que mudar, irmão. Tem que mudar até a estatura de varão perfeito. Até chegar lá. Até chegar à estatura. Esse tem que ser o nosso desejo, a nossa vontade. E é pela graça do Senhor. Nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros que é a nossa época. Que é o momento ao qual nós estamos vivendo. Né? As abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade. As pessoas têm que olhar para mim. As pessoas têm que olhar para você e falar: não conheço mais essa pessoa. Rapaz, como mudou. Mudou. Você vivia brigando, vivia bêbado, vivia blasfemando, vivia reclamando, vivia murmurando e agora mudou tudo. O ruim quando é o contrário. Nossa, ele está indo para a igreja, mas continua murmurando, continua reclamando, continua falando palavrão. Não mudou nada. As pessoas precisam ver a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Porque é a única coisa que nós temos acesso, irmãos, é a graça. E é por graça, não é por merecimento. Ao ponto que ele continua aqui e ele diz: olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom. Então, é pedir ajuda, irmão. Se ainda naquele momento lá você fica nervoso no último minuto e morde os lábios, não tem jeito, e briga com o marido, e briga com a esposa, fala: Senhor, me dá graça. Me dá graça, eu preciso mudar. Eu preciso ter mudança real na minha vida. Real. Sabe por quê? Porque é imprescindível. Porque tem que acontecer. Porque naquele dia especial, eu não vou lembrar o nome do termo no hebraico, que Jesus sempre falava do termo. Naquele último dia, ele diz: eu me achegarei e eu vou falar para muitos: parte de mim, eu não te conheço. Você nunca foi transformado, você nunca me conheceu. Mas no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Fez. Note que ele diz aqui, olha: não vem das obras para que ninguém se glorie. E o texto lá em Mateus demonstra que as pessoas queriam se gloriar. Ah, no teu nome eu fiz isso. Ah, no teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai olhar para eles e falar assim: não te conheço. Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. Praticar a iniquidade é quebrar a lei. Sabia disso? Sabia que o termo praticar a iniquidade é o termo quebrar a lei? E quebrar a lei não está falando simplesmente das 613 mandamentos do Antigo Testamento. Está falando da lei maior, que é a lei do amor. Esse é o coração da lei. Então, todas as vezes que nós não conseguimos agir através do amor, nós estamos correndo o risco de quebrar o mandamento, de quebrar a lei. E tem muitas, você vai lembrar aí de dezenas, já está vindo aí na sua mente, de pessoas que estão na igreja bem vestidas, estão bem, mas não vivem o amor. Não conseguem amar as pessoas. Verdadeiramente não amam. Vivem quebrando a lei. E quando Jesus... E vai ser uma decepção muito grande. Porque as pessoas acham e acreditam que estão bem, cumprindo mandamentos de homens. Mas o próprio Senhor Jesus, lá também em João, diz: olha, este povo me honra com os lábios, mas o coração está
ainda distante de mim. Por isso a necessidade de lembrarmos. Esse texto de Efésios tem como objetivo nos lembrar que nós estávamos longe, agora nós estamos perto, e que agora que nós nos achegamos, temos realmente que tomar uma posição e andar nessa posição. Não podemos recuar, como diz ali em Lucas, tirar a mão do arado, olhar para trás. Não podemos voltar, irmãos, e nem dá tempo para isso. Entende? Não temos tempo para recuar, não temos tempo para ficar parado no Evangelho. Não temos mais tempo para isso. Ele continua e diz assim: portanto, lembrai-vos. Traga a memória. Você era gentil, versículo 11. Você era distante de Deus. E note as características que ele coloca. É muito clara. É muito claro, é muito objetivo. Ele diz: olha, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sem aliança, sem Deus no mundo, seguindo o curso do mundo. Então as pessoas continuam seguindo o curso deste mundo e se enganam, se auto-enganam, achando que simplesmente por frequentarem algum lugar, mas sem tomar uma posição realmente de cristão, sem nascer de novo, vão conseguir alguma coisa. Não vão, irmãos. Não vão. Não vão. Podemos não entender e conhecer tudo, mas aquilo que nós já entendemos e já conhecemos da palavra, temos que colocar em prática. Temos que praticar, né? O irmão William, né, na sua palavra, ele lembrou a palavra ali de Tiago, que diz assim: sejais praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Ouvir a palavra de Deus simplesmente não muda ninguém. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas temos que praticar. Porque a fé sem a nossa prática, não vou usar o termo obras, mas a fé sem a nossa prática da palavra é morta. Morta, não funciona. Tem que funcionar na nossa vida. E ele diz que Jesus veio realmente para trazer essa nova condição. Veio realizar em nossa vida, nos fazer de novo, um novo homem, uma nova criatura, como diz em 1 Coríntios, uma nova criatura. Todas as coisas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Estamos nessa condição. Ele diz, olha, ele veio para evangelizar a paz, porque nele, versículo 18, porque nele, por ele, em Cristo Jesus, temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito Santo. Acesso a Yahweh, ao Pai, ao Deus, ao Todo-Poderoso, ao Senhor, através de Cristo Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Rei e Salvador. E ele diz, assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros. Olha a nossa condição agora. Sois agora concidadão dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos quais Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, que somos nós, que a cada dia, através da prática da palavra, vai se ajustando naquilo que Deus quer, vai crescendo e o Espírito Santo vai enchendo esse templo espiritual que somos nós, cada dia mais. Por isso ele diz, no qual também vós juntamente sois edificados, não destruídos, não derrubados, não caídos, mas construídos, edificados, levantados para a morada de Deus em espírito. Podemos não entender tudo o que Deus tem para a nossa vida. E eu posso te dizer, nesses últimos 60 dias, eu conversando com Deus, falei, não entendo tudo que é não, mas estamos aí nesse trabalho. Especialmente nessas 2 últimas semanas, no qual quando eu fui acometido pela trombose e fui internado. Eu lembro que chegou no final do tratamento, na quinta-feira, até eu comentei com a Rosa umas 2 vezes antes de, para nós encerrarmos, antes de
de vir para casa, eu comentei com ela, falei, olha, o médico falou que o tratamento já está acabando. O médico do vascular falou que por ele já me mandava para casa. Isso na quinta-feira. Aí eu todo na esperança de ir para casa no sábado. E nada. Fiquei lá. E aí o outro senhor que estava comigo também, chamava-se Luiz, foi para casa no domingo de manhã. E no sábado à noite chegou um jovem que tinha sido baleado na barriga, no estômago. Nenhum órgão vital tinha sido atingido, mas ele teve que retirar a bala, abriu bastante, e parte do estômago teve que ser religado. E ele já tinha tomado uma facada naquele lugar. E ele tinha tomado o tiro num baile funk. E daquele jeito, marrudão, não conversava com ninguém. Não falava com ninguém. Na noite que ele chegou, eu conversei rapidamente com o tio dele. 21 anos o rapaz. Muito novo. Conversei com o tio dele rapidamente. O tio dele falou, olha, tá complicado. Já foi esfaqueado com 11 anos, ficou na UTI vários meses. Agora foi baleado, né? A mãe tá longe, né? O pai morreu há muito tempo. Então, assim, cheio de problemas. E eu tentei começar a falar com ele, mas ele não dava trela, né? Não me dava atenção de jeito nenhum. Nem no sábado à noite, nem, né, no domingo, no sábado pela manhã, de madrugada, nem no domingo pela manhã. Até que num dado momento, a gente não tinha visita e não tinha medicação, eu comecei a conversar com ele. Falei, olha, o nome dele era John. Falei, John, você tem o nome do meu futuro sobrinho. Falei, cara, você precisa mudar de vida, rapaz. Você precisa, eu não vou falar para você nem procurar a igreja. Eu preciso falar para você, precisa conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo Jesus. Dobrar o seu joelho e orar e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Porque Deus já te salvou 2 vezes, cara. 2 vezes era para você ter morrido. Tem muita gente que só tem uma chance. Aconteceu o acidente, acabou, morreu, foi embora. Você já teve 2 chances. Você acha que você vai ter, nessa vida que você está levando, você vai ter a 3ª ou a 4ª? Talvez você não tenha mais. E eu lembro que algumas pessoas que visitavam ele falavam coisa boa. Você vai sair daqui, vai voltar para o trabalho. Outros que iam visitá-lo falavam assim, não, nós vamos matar o cara. Coisa nesse nível, né? E eu falei para ele, não, cara, não entra por esse caminho. Caminho de vingança, de ódio, de ira, isso vai levar você para a destruição. Você precisa de Cristo Jesus. E ele só ouvia. E eu falei várias horas com ele, dei o meu testemunho, falei por que eu estava lá, o que tinha acontecido comigo. Até que iniciou a visita, e durante a visita um dos colegas dele, também novo, praticamente quase da mesma idade que ele, chegou lá e chorando perto dele, falou assim, nossa cara, nós estamos orando por você na igreja. Eu já olhei, né? Ele falou, e quando você sair daqui eu vou te levar para a igreja. Naquele momento eu vi que o meu trabalho estava pronto. Falei, Senhor, agora é com ele. Ele já ouviu a tua palavra, já tem alguém intercedendo por ele, orando por ele. Agora eu quero ir para casa. Deu 8 horas da noite e vieram e falaram, vai embora. Se eu soubesse que era isso, eu teria tentado falar com ele pelo menos no sábado de madrugada, né, irmãos? Vai embora antes. Aí não dava margem. Às vezes nós não entendemos o porquê do nosso sofrimento. Por que estamos passando por algumas situações. Mas às vezes Deus está te colocando em sofrimento em alguns lugares. Porque Deus precisa de você lá. Mesmo em meio ao seu sofrimento. Mesmo em meio à sua luta. Mesmo em meio à sua necessidade, à sua dificuldade. Deus espera que você brilhe. Que você testifique aquilo que você é. Que você faça a obra dele. E aí Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Então, todos nós, cada um de nós, somos importantes para essa obra.
somos importantes para o corpo de Cristo. E por isso eu quero encerrar, eu quero orar já, mas eu quero te dizer, irmãos, nós vamos estar marcando uma reunião pelo menos, ou mais de uma reunião, porque eu quero partir para o evangelismo, eu quero partir para os trabalhos, fazer as coisas, irmãos. A gente não tem muito tempo, tudo bem, a gente não tem muito recurso, mas aquilo que vem nas nossas mãos, vamos fazer, porque quando a gente começar a fazer, sabe, Deus vai nos dar mais recursos. E eu sei, irmãos, eu não tenho habilidade com todas as coisas. Eu reconheço, eu gosto muito de ensinar, de pregar. Eu não tenho facilidade no evangelismo. Para mim conseguir uma brecha para falar com esse rapaz, demorou. Eu tentava um pouco, não conseguia. Tentava outro pouco, não conseguia. Mas tem irmãos que têm mais facilidade no evangelismo do que eu. Então eu preciso da sua ajuda. Tem irmãos que têm mais facilidade com os trabalhos, com os eventos, sabe? Tem pessoas que têm mais facilidade com os jovens, com os casais. Então vamos trabalhar, irmãos. Eu sempre vou estar apoiando os trabalhos. Talvez eu não esteja à frente de todos. Isso eu não vou conseguir, porque eu não tenho chamado para tudo, né? Não tenho todos os dons, né? Mas com certeza Deus tem grandes propósitos para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Amém? Fique de pé. Querido Deus, eu te dou graças, eu te louvo, Senhor. Obrigado por este momento maravilhoso na tua presença, obrigado pela oportunidade de participar da tua mesa e da tua graça, e participar, ó Deus eterno, da comunhão dos santos, meditar na tua palavra, e andar, ó Deus, na tua presença. Em tudo, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, adolescente, jovem. Obrigado pela vida, ó Pai, de cada casal dessa igreja. Obrigado por essa igreja. Ó Deus, abençoa-nos o nosso crescimento. Abençoa no nosso trabalho. Abençoa, ó Pai, nos eventos que vamos fazer. Abençoa-nos ricamente em nome de Jesus. Para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.